Olá! Irei falar sobre o LiDAR, ou Light Detection and Ranging. No início do século XX, as observações da atmosfera em altas altitudes não ultrapassavam 20 km, pois eram enviados balões de observações para registrar as informações. Nesta época, o que era sugerido era enviar foguetes para registrar as informações, e assim desceria a Terra por meio de paraquedas. Então, em 1930, foi proposto um método o qual dependia da dispersão da luz por meio de moléculas de um gás constante, com espalhamento proporcional a uma alta aproximação e a sua densidade, e assim inversamente proporcional à quarta potência do comprimento de onda de luz. Em 1939, foi utilizado este método a altitudes mais superiores. Com essa necessidade de registrar informações em altitudes mais superiores, em 1963 foi desenvolvido o primeiro LiDAR, utilizando o laser de Ruby, inventado por Tim Mayman. Este experimento proporcionou estudos para registro de distância da Terra e a Lua, assim como distância entre elementos independentes da rede geodésica. A capacidade do LiDAR foi efetivada numa missão da NASA, chamada Explorer 22, a qual tinha como objetivo determinar o tamanho e a forma precisa da Terra. Nessa missão, foi a primeira vez que os lasers foram utilizados como emissores e receptores dos feixes dos refletores, e 360 desses refletores foram aderidos aos satélites. Afinal, o que seria o LiDAR? O LiDAR é um acrônimo do Light Detection and Ranging. Consiste em uma técnica de sensoriamento remoto e possui diferentes designações como Light Radar, Laser Detection and Ranging e Laser Scanner. No espectro óptico, dependendo da sua utilização, emite uma luz artificial de 0,25 a 11 micrômetros. Além de registrar distâncias, há diversas utilidades do LiDAR já desenvolvidas, e muitas delas estão sendo estudadas, como detecção da área através da programação, para reduzir ou travar em casos de entidades como trabalhadores que aparecem subitamente nas áreas de segurança, na investigação no registro de alturas e dinâmetros de árvores em áreas urbanas. São também utilizados em veículos inteligentes para detectar, rastrear e classificar entidades em cenários semi-estruturados, assim como na avaliação do potencial fotovoltaico de células solares. Em relação ao comprimento de onda, depende muito da aplicação, e os mais utilizados são 850, 905 e 1550 nanômetros. A seleção é essencial por duas razões: a segurança aos olhos, pois é preciso atentar-se à escolha do laser, porque se este for muito intenso, pode danificar permanentemente os olhos. LiDARs de 850 e 905 nanômetros podem ser construídos com tecnologia de silícios baratas e ubíquas, e lasers de 1550 requerem uso de materiais caros e exóticos, além de consumir mais energia e diminuir a eficiência energética. Os métodos para medir a distância compreendem o Time of Flight, o Frequency Modulated Continuous Wave e o Amplitude Modulated Continuous Wave. O Time of Flight é um método de medição de distância entre o sensor e um objeto. É baseado na diferença de tempo entre a emissão do sinal e o retorno ao seu sensor, após refletido pelo objeto. O FMCW, o LiDAR envia um feixe contínuo, cuja frequência muda constantemente ao longo do tempo, enquanto os AMCW são um meio termo entre o Time of Flight e o FMCW. Eles enviam o sinal e em seguida medem quanto tempo leva para que o sinal se recupere. Neste trabalho, iremos focar nos métodos Time of Flight. As características dos fotossensores ideais para aplicações do LiDAR são alta sensibilidade, baixo ruído, devem ser utilizados sob condições extremas de luz, são utilizados sob ampla mudança de temperatura, alta produtividade e baixo custo, resposta de alta velocidade, ampla faixa dinâmica e capacidade de arranjos. Os fotossensores que se enquadram nessas características são fotomultiplicador de silício, fotodiodo avalanche, diodo PIN. O fotomultiplicador de silício é um equipamento o qual utiliza múltiplos pixels de APD que operam em modo Geiger. É adequado para altas faixas de medida, custo baixo, time of flight direto e pode ser operado em amplas áreas. O fotodiodo avalanche é muito utilizado como um receptor de luz altamente sensível para as medições. É adequado para faixas amplas, time of flight direto, ambientes com luz de alta densidade com filtro passa-faixa.
O diotupim é o receptor de luz mais simples dentre os demais. Sua sensibilidade é estável e uniforme. É adequado para faixas curtas, áreas largas, time of flight direto, ambientes de alta luminosidade, custo baixo e opera em baixa tensão. Nesta tabela, temos a comparação das características de cada sensor e qual aplicação mais se adequa, como faixa, acuracidade, arranjo e uniformidade. Agradeço sua atenção e até mais.